Todo mundo já teve ou tá procurando em ter uma placa de vídeo da NVIDIA da série 60. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Salve galerinha, Robertinho aqui da Terabyte e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as séries de 60, né? As categorias 60 de placas de vídeo da NVIDIA. Mas antes de tudo, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que o nosso objetivo aqui é te ensinar a mexer no seu computador. E se você ficar com alguma dúvida no final do vídeo, pode deixar aquele comentário. Bem, o que a gente vai falar exatamente? Temos as placas de vídeo, temos as séries de vídeo, né? Das séries de placas de vídeo da NVIDIA. Vamos ali falar, a gente vai falar, não vamos falar da GTX 900 para baixo, beleza? Vamos falar da GTX 1000 para cima, que são as mais atuais, beleza? O que a gente vai fazer? Por que a gente está fazendo um vídeo falando das placas de vídeo 60? Vocês já devem saber, 3060, 1060, são ambas placas muito populares, beleza? Assim como a 2060, 1660, entre várias outras. Uma coisa que a gente tem de prova disso é a pesquisa de hardware da Steam, que nos diz que no top 10 de placas de vídeo mais usadas pelos usuários da Steam, só pra você ter noção, top 10, 6 delas são placas de vídeo da categoria 60, beleza? O que a gente tem ali nesse top 10 das categorias 60? Temos a 3060, a 1060, a 3060 de notebook, a 2060, 3060 Ti e a 1660 Super. Então, como você consegue ver, é uma placa extremamente popular a de categoria 60, e o que faz sentido na verdade. Por que isso faz sentido? Vamos falar um pouquinho das categorias agora. O que a gente tem normalmente? O que a gente consegue ver nas últimas gerações? Temos as placas 50, 60, 70, 80 e 90. As placas 50 são normalmente as placas mais custo-benefício. Você consegue ver isso numa 1050. Sim, a gente sabe que tem a 1030 ali também, que é mais ainda. Mas vamos falar. 1050, 3050 e 4050. São placas de vídeo bem custo-benefício. Lembrando que até agora as 4050 só temos ela em forma de notebook, beleza? Em forma para dispositivos móveis. Não temos ela para vender no modo discreto, né? Que é o modo... aquele modo que a gente sempre tem, né? O que a gente normalmente compra para um PC. O que a gente consegue ver? As 50 são as mais de entrada, beleza. As 70, vamos pular 60. As 70 já é algo bem mais forte, é algo para você rodar jogos numa qualidade mais top, conseguir rodar numa resolução maior do que a resolução comum, que no caso hoje seria, né, o Quad HD, se comparando o que é normal de hoje em dia é o Full HD. E temos ali, né, 80 e 90 que são mais top de linha. 90 sendo mais top e 80 sendo high-end. Daí a gente tem a 60. A 60 é de longe a série mais popular, exatamente porque não é o básico do básico, mas também já não tem muito mais coisa. E cara, a gente consegue ver isso desde a 1060, que é do que a gente vai conversar aqui. 1060, até dá pra falar mais pra trás, vamos falar na 1060. 1060, quando lançou, rodava basicamente tudo, isso rodava super bem. 2060, mesma coisa. 2060 Super, mesma coisa. Pulei a 1660, 3060, 4060 também, ótimas placas para rodar os jogos next gen, né? Os jogos atuais, os jogos que estão para lançar. Então, é uma série, uma categoria, né, muito popular das placas de vídeo ali no lado da NVIDIA, as placas de vídeo de categoria 60. Então eu vou falar para você de desde a 1060 até a 4060 Ti, a gente vai falar um pouquinho sobre todas elas, beleza? Vamos lá então. Uma coisa que a gente já vai perceber de cara é a quantidade de memória, que acaba sendo bem padrão no começo e depois vai mudando com o tempo. Vamos lá então. 1060 é a primeira que a gente vai falar de hoje, a mais antiga. Ela tem 6 GB de memória GDDR5, um barramento de 192 bits, uma interface PCI 3.0x16, TDP de 120 watts, DirectX 12/1, e ela tem ali uma performance comparada a 4090 de 15% e comparada a 4060 Ti de 38%. A GTX 1060 era a placa que até ano passado eu usava ainda e continua sendo uma ótima placa. Eu usei ela por muito tempo jogando no Quad HD, mas daí eu tava sentindo, cara, tava vendo os jogos novos, troquei por uma 3060 também, mas a 1060 foi uma
ótima placa, e se você quer jogar jogos no 1080p, ela continua sendo ainda uma boa opção. Mesmo assim, se você não vai focar ali, né, no Quad HD, no 1080p Ultra, se você já não precisa de muita coisa, e se você achar lá por um preço bom no mercado de usados, porque é muito difícil e você achar uma 1060 atual no modelo novo. Depois disso, a gente tem a GTX 1660, também com 6 GB de DDR5, barramento 192 bits, bem parecida, e comparado com a 4060 Ti, a gente dá um pulo de 38% para 45% de performance relativa. A 1660, né, foi aquela série entre a série 1000 e a série 2000, que veio com umas ótimas opções de placa. Não no seu lançamento, um pouquinho depois, ficou bem mais ok, mas a 1660 continua sendo uma placa de vídeo, uma atualização da 1060, e continua sendo uma ótima atualização. Daí a gente também tem a 1660 Super e a 1660 Ti, que basicamente são versões mais top da 1660. Com uma melhora de performance, beleza? Que nem aquilo que a gente tem no dia de hoje, de a gente ter 3060 e 3060 Ti, 4060 e 4060 Ti. Dá uma melhora, não é tanta coisa, basicamente as placas são 3060 e 3060 Ti. São ambas placas que são divulgadas pela NVIDIA para você rodar no 1080p. Mas é aquilo, ó, ambas são recomendadas para 1080p, mas o 3060 Ti é para ter uma performance melhor, mesmo assim, no 1080p. É uma atualização deixando aquela mesma placa mais parruda. Mas a gente já consegue ver, nesse caso, ainda continua com 6 GB, todas elas, né, 1060, 1660, 1660 Super e 1660 Ti, todas com 6 GB. Mas, mesmo assim, dá uma melhoradinha no clock, mas ali, quantidade de memória, tipo de memória, barramento, PCI, continua tudo ali a mesma coisa. Muda um pouquinho o TDP, né, que vai de 120, daí 125, 130, mas é sempre ali por essa base mesmo. E as compatibilidades com o DirectX continua tudo a mesma também. Agora, saindo das GTX, a gente foi para as RTX. As RTX trouxeram as tecnologias do DLSS e do Ray Tracing, né? Principalmente a primeira série das RTX, as 2000, vieram muito focadas no Ray Tracing e não tanto no DLSS, mas ainda assim o DLSS continua sendo bem forte, principalmente nos dias de hoje. A primeira delas no nossa lista, né, na nossa categoria, tem a RTX 2060. Ela veio com 6 GB de DDR6 também, mesmo barramento, mesma interface, mas daí já foi de 120, 125 watts para 160 watts e, mais importante, suporte para o DirectX 12 Ultimate. Então tem mais um ali, um pouquinho mais de entrada. E dá uma ótima melhora de performance. Se a gente comparar com a 4060 Ti, o que a gente tem? 61% de performance relativa vindo da 2060, e se a gente comparar com a 1660 Super, 49%. Então tem ali um bom pulo com também, né, a tecnologia DirectX 12 Ultimate. Mas mesmo assim foi uma boa entrada ali no Ray Tracing, que chamou muita atenção. Daí, depois dessa, teve a RTX 2060 Super, né? A versão atualizada. Não tivemos uma 2060 Ti, mas a gente teve a 2060 Super. Uma versão atualizada que trouxe o quê? Fomos de 6 para 8 GB de DDR6 e barramento de 192 bits foi para 256. TDP de 160 foi para 175, o PCI continuou o mesmo, o 3.0x16, 12x Ultimate, todas as placas que a gente vai falar agora, todas elas são compatíveis com o 12 Ultimate, né, o DirectX, e a melhora de performance, comparando com a 4060 Ti, foi de 61% para 68%. Um bom jump, mesma coisa que eu falei antes, placas da mesma categoria, que tem a mesma recomendação de como usá-las, né, no 1080p, Quad HD, High, Médio, papapá, mas com uma performance melhor, basicamente. E antes da gente falar das RTX 3000, lembre-se que vai ter teste de hardware nesse vídeo, a gente vai testar umas 4 principais placas, então continuando o vídeo. Daí a gente já entra nas RTX 30, né, nas RTX da série 3000, daí a gente começa a ficar um pouquinho mais bagunçado. Por que eu digo isso? Primeira placa que temos é a 3060, mas daí essa 3060 tem modelos de 8 e modelos de 12 GB. Então essa é a primeira diferença entre as duas, beleza? Uma grande diferença entre o modelo de 8 e 12 GB é o barramento. O modelo de 8 GB é apenas 128 bits e o modelo de 12 GB é 192. Por que tem isso? Pô, aumentou a quantidade de memória,
aumenta a quantidade de barramento ali, quantidade de largura do barramento, né, para conseguir passar mais dados mais rápido. Então, por isso que tem ali, não que vai fazer muita diferença você usar uma no 192 e uma no 128, você não vai sentir uma diferença tão grande de performance com jogos que não necessitam usar mais de 8 GB, né? Mas mesmo assim é uma boa diferença. Mesmo assim, ambas usam 170 watts. E aqui a gente já tá no PCIe 4.0 x16. Já saímos do PCI 3.0, fomos pro 4.0. Mas a 3060, ambos os modelos de 8 e de 12 GB, você consegue, né, como todas essas, você consegue usar uma placa-mãe que seja 3.0 e a diferença de performance entre 3.0 e 4.0 não é tão grande. Então a gente está começando a usar 4.0, mesmo não sendo tão necessário, porque o barramento, né, o PCI não vai ser o gargalo nesse caso. E a 3060 e a 3060 Ti, assim como as 2060, ainda são bem interessantes para jogos atuais. Como, por exemplo, temos a 4060 Ti. Essas duas placas que eu falei, ambas têm uma performance relativa de 70% comparado à 4060 Ti. Então continua sendo super bem jogável. E antes da gente falar aqui da primeira placa da série 60 que foi recomendada para o Quad HD, a gente tem que falar um pouquinho do prêmio Reclame Aqui de 2023, que você já consegue ir lá votar na Terabyte e vai dar aquela belíssima ajuda aí, como você está vendo na tela, como você vai fazer essa votação. É rapidinho, você pode pausar o vídeo lá, fazer e voltar, ou fazer no final do vídeo, mas isso ajudaria muito a gente se fosse lá fazer, beleza? E agora a 3060 Ti, o que a gente tem de diferente nela? 3060 Ti, ela é um modelo de 8 GB, mesmo a gente tendo a 3060 de 12, a 3060 Ti é um modelo de 8 GB, mas com barramento de 256 bits, então aumenta o barramento ali, continua sendo PCI 4.0 x16, mas vai de 170 watts para 200 watts. Basicamente uma configuração que aguenta uma 3060, acaba segurando também uma 3060 Ti. Mas a 3060 Ti mesmo assim tem uma ótima performance, cara, é uma performance bem absurda. O que a gente viu? Comparando tudo aqui, fazendo uma performance relativa, comparando a 4060 Ti. O que a gente tem? 3060, 70%, né? E a 3060 Ti, 90% do que você vê. Cara, muito bom. 90% você vai rodar o que você quiser no Quad HD e também não só no Quad HD, no Quad HD Ultra Wide, que vai, né, forçar um pouquinho mais a placa. A 3060 Ti é uma ótima opção. Mas é aquilo que eu tô dizendo, eu disse ali, é a primeira placa recomendada para o Quad HD. Sim, mas a 3060, ambos os modelos, você consegue jogar muita coisa no Quad HD, assim como as 2060, assim como a 1060. Tem vários jogos que você vai sim conseguir rodar no Quad HD, mas a 3060 Ti é a primeira que dá para dizer com certeza que vai rodar tudo que você quiser no Quad HD, no Alto ou no Ultra, né, com um FPS ótimo. Eu jogo com a minha 3060 tudo que eu quiser no Quad HD, mas não é sempre assim, o FPS não fica sempre altíssimo, né? A 3060 Ti é a primeira que você pode ficar mais de boa no Quad HD. Com a série RTX 4000, veio algumas diferenças, a principal sendo o DLSS 3, que na verdade não é um DLSS, e sim o DLSS seria um Frame Generation, uma geração de frames. Vai ter um vídeo mais completo no final de semana, dessa semana você está vendo esse vídeo no lançamento, falando exatamente, te ensinando sobre o DLSS, mas basicamente você tem acesso ao DLSS Frame Generation, que seria o 3, que vai gerar novos frames. Isso é só compatível com as RTX 4000. E uma das outras diferenças que a gente vê na série 4000, nas 4060, sejam elas normais ou TI, é que elas são PCI 4.0 x8, não são x16, como todas as outras que a gente já viu aqui. O que mais que a gente vê de diferença? 4060, 8 GB de DDR6, um barramento de 128, isso é outra coisa que mudou, um TDP bem baixo em 115 watts, comparado com o resto, é o TDP mais baixo que a gente tem aqui, e comparando a 4060 Ti, uma performance relativa de 83%. Uma ótima placa, com ótimas tecnologias novas vindo da NVIDIA, mas você consegue ver ali barramento menor que o resto, também o PCI X8 ao invés de X16, mas mesmo assim, TDP super baixo em 115 watts. Uma configuração com uma fonte de 450 watts já vai segurar uma placa dessa com sobra. E ela continua sendo uma ótima placa para você jogar no 1080p
e no Quad HD. Ainda mais que agora as 3060 vão começar a ficar cada vez mais escassas e as 4060 vão começar a virar o padrão ali. E por último, a gente tem duas 4060 Ti, o modelo de 8 e o modelo de 16. Vou falar delas juntas por uma simples razão. Beleza, vamos lá. 8GB, 16GB, ambas são 8GB e 16GB, ambas são GDDR6, 128 bits, PCI 4.0 X8, um TDP de 160 e 165 watts, e né, é a placa que a gente está usando de comparação, então elas têm a performance relativa de 100%, mas comparando com a 4090, uma performance relativa de 39% ambas. Elas têm umas performances bem parecidas, o modelo de 8 e o modelo de 16. Por quê? Elas são a mesma velocidade, a única coisa que vai mudar, sim, é a quantidade de memória. Mas aonde que vai fazer diferença? Por que fizeram essa placa? Essa placa vai fazer diferença nos jogos que necessitam de mais de 8 GB de memória. Daí você começa a ver uma diferença grande entre essas duas placas. Em jogos que não precisam de 8 GB de VRAM, elas têm a mesma performance, beleza? Agora vamos falar deles mesmo, dos testes de hardware. Não vamos fazer um teste de hardware de todas as placas aqui, vamos fazer das principais. E quais seriam elas? Temos a GTX 1060 de 6 GB, a 2060 também de 6 GB, 3060 de 12 GB, eu escolhi o modelo de 12 GB porque é o modelo mais comprado da 3060, e daí a 4060 de 8 GB, beleza? Então, bora lá. No God of War, no 1080p Ultra, a 1060 conseguiu uma média de 37 FPS, 2060 a gente já foi para 65 FPS, a 3060 já fomos para 83 e para 4060 a gente foi para 92. Como você consegue ver, aí a 1060 já fica um pouquinho mais difícil de rodar jogos mais atuais no Ultra. Você consegue jogar, é um FPS jogável, mas não é acima de 60 FPS. Eu sei que tem muita gente que vai preferir jogar 60 FPS do que jogar o jogo no Ultra. Obviamente, eu sou um deles. Eu prefiro jogar um jogo, abaixar um pouquinho a configuração para subir um pouquinho a FPS, mas não que vai fazer muita diferença, né? E do alto pro Ultra não faz muita diferença, você não acaba notando muito. Mas bora continuar. No Cyberpunk 2077, no 1080p no alto, a gente teve uma média de 29 FPS na 1060, 60 FPS na 2060, 72 FPS na 3060 e 81 FPS na 4060. De novo, dá pra ver que vai subindo relativamente entre gerações, mas ainda assim a gente consegue ver a 1060 já fica um pouco abatida para jogar nos jogos mais novos na resolução máxima. A gente tá falando de jogos mais novos, mas não são nem jogos tão mais novos assim, porque a gente já teve Starfield, Baldur's Gate, jogos mais novos ainda que já estão pesando mais do que esses daqui. No Hogwarts Legacy, no 1080p no Ultra, uma média de 34 FPS na 1060, 65 FPS na 2060, 82 FPS na 3060 e 89 FPS na 4060. Cada teste que passa fica mais óbvio que a 1060 já tá ficando um pouquinho para trás e a 2060 você ainda consegue FPS mais de boa para jogar, mas a 3060 e a 4060 continuam sendo bem mais chamativas, por assim dizer. Red Dead Redemption 2, 1080p no High, 27 FPS na 1060, 54 FPS na 2060, 65 FPS na 3060 e 75 FPS na 4060. Aí já dá pra ver uma diferença, cara, não tem muito o que dizer. Deu pra ver ali um pulo significativo de 27 para 54 FPS, literalmente o dobro de FPS indo da 1060 para 2060. Cara, a 1060 já tá ficando um pouquinho para trás sim. Mas mesmo assim, se você abaixar um pouquinho os gráficos, continua bem jogável. The Last of Us Part 1, no 1080p, no médio, média de 27 FPS na 1060, 54 na 2060, 65 na 3060 e 75 na 4060. Aqui a gente já consegue ver uma coisa, placas de vídeo que não tem ali os seus 8 GB de RAM a mais, já começam a se bater um pouquinho mais. Dá para ver a 2060 de 6 GB chega a 54 FPS no médio, já a 3060 de 12 chega a 65. Dá para ver para que serve cada uma dessas placas, né? Já no Microsoft Flight Simulator, que é um jogo consideravelmente pesado, no 1080p no Ultra, 29 FPS na 1060, 51 FPS na 2060, 60 na 3060 e 69 na 4060.
Para jogos atuais, para jogos mais pesados, eu já consigo recomendar a 3060 e a 4060 mesmo. A 2060, se você encontrar em um bom preço, você talvez consiga ali ter uma boa experiência. Mas se você conseguir um pouquinho a mais do que você encontraria em uma 2060, você consegue ter uma experiência bem melhor já indo para a RTX 3000, para indo para a 3060 de 12 GB, que é um modelo extremamente popular. E aí, você já teve uma dessas placas? Qual delas você está de olho? No meu caso, eu usei a GTX 1060 desde 2018 até ano passado e agora eu troquei para 3060, que está me satisfazendo sem problema nenhum. Fechou? Comenta aí embaixo o que você achou, deixa aquele likezão no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo nosso, beleza? Falou!